Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de algum tempo, apareci aqui de novo, mas eu queria ter uma palavra no meu coração por muito tempo, então eu pedi confirmação e veio. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre oração. Desde algum tempo atrás, alguns meses na verdade, eu comecei a orar e interceder por algumas coisas que eu queria que acontecesse e, enfim, aconteceram. E eu via a soma desses resultados e eu pensei, eu não posso guardar só isso pra mim. Porque muitas vezes a gente ora, mas a gente pensa assim, ai, tô orando, mas Deus não é capaz de responder. Deus é capaz de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Não tem nada que a gente faça ou pense ou qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente fale ou qualquer coisa que a gente pense, ele fica sabendo. Então a oração o que é? A oração, como eu disse no vídeo anterior, é uma forma de aproximar a gente de Deus, mas também é uma forma da gente colocar tudo pra fora. Então, eu tô com angústia, passa pra Deus. Eu tô com isso, passa pra Deus. Afinal, Ele é nosso Pai, Ele resolve tudo e Ele sabe de tudo. Então, não precisa ter vergonha de Deus ou pensar assim, não, eu vou ficar no meu cantinho, não vou estressar Deus, vou deixar Ele cuidando das coisas dele, eu vou viver a minha vida aqui, vou rezar um Pai Nosso de vez em quando e tá tudo certo. Não é assim, gente. A relação com Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Não tem como, sabe? Tipo, Jesus morreu na cruz por nós. Essa é a maior prova de amor que existe. Não tenho por que a gente ficar pensando assim, eu não vou ocupar Deus com as minhas demandas particulares, porque, meu Deus, Ele tem tanta coisa para resolver. Não é assim, gente. Ele nos fez filhos. Se Ele nos fez filhos, é porque Ele quer ter essa relação com a gente. Então é por meio da oração que a gente tem essa relação com Ele também. Eu tava lendo a história de Ezequias, que foi um rei sobre Israel no Antigo Testamento. E eu achei muito, muito interessante, isso me tocou demais mesmo, porque o profeta, tinha vindo um profeta lá falar com ele, e o profeta tinha dito assim, por ordem de Deus, né, que ele ia morrer, que era para ele ajeitar todas as coisas, ajeitar a casa dele, a casa seria todas as coisas, deixar tudo em ordem, porque ele iria morrer. E o que ele fez? Ele não ficou angustiado, ele não ficou bravo ou saiu por aí xingando, enfim, qualquer outra coisa. Ele teve discernimento, ele virou para a parede e ele orou. Ele orou pedindo para que Deus curasse ele e desse mais um tempo de vida para ele. Nisso, tô toda ofegante aqui falando com vocês. Nisso, o profeta tava saindo do quarto, né? Tava saindo, na verdade, não sei se era o quarto, mas ele tava saindo daquele lugar onde ele tinha dado a notícia pro rei. E no pátio do palácio, ele não chegou nem a sair do palácio. Deus já ouviu a oração e já disse assim, volta lá porque eu vou dar outra mensagem para Ezequias. E aí ele disse que Ezequias, então, que Deus iria acrescentar mais 15 anos na vida de Ezequias. Olha só, gente, o profeta não tinha nem saído do palácio, não deu nem tempo. Deus ouviu a oração e por vontade dele, às vezes a gente pensa, mas Deus vai falar não. Deus vai falar assim, pra que eu vou orar? Porque tem que ter, assim, é a lógica, né? O não a gente já tem, vamos em busca do sim. E o sim é por meio da oração, porque se tu não reza, não tem como Deus te dizer sim. Não tem como Deus pensar numa resposta pra ti. Não tem como Deus te dar uma resposta daquilo. Então isso tocou muito no meu coração mesmo, de vez em quando, porque eu via as situações acontecendo das pessoas ao meu redor e até mesmo as minhas, em que eu deixava de lado, eu pensava assim, não, isso é muito bobo pra eu pedir pra Deus. Eu pedi, eu ganhei, gente. Não é teoria da prosperidade ou qualquer outra coisa. E aí eu vou orar porque Deus vai me abençoar. E eu sempre orava assim, né? Ai, Deus, me dá sabedoria
mas eu orava com o coração impuro. Por quê? Dentro do meu coração, eu sabia que Salomão tinha pedido sabedoria e Deus constituiu ele sobre rei, e sobre isso, e sobre aquilo. Isso já faz alguns meses. Depois que eu parei e percebi assim, o Espírito Santo me deu essa palavra e disse assim: tu tá orando que nem. Tu tá orando pedindo sabedoria igual Salomão, mas tá esperando tudo que ele ganhou. Aí eu falei assim: é verdade, é verdade. Tipo, parar de ser hipócrita, né, gente? É isso, é parar de ser hipócrita. E é pensar assim, se eu sou filha de Deus, se eu sou filho de Deus, Ele quer ter esse relacionamento de pai comigo. Às vezes eu não sei como é a situação sua ou da sua família ou das pessoas próximas a você, mas às vezes a gente não tem uma base, uma estrutura familiar concreta, né? Principalmente aqui no Brasil, em que as famílias elas são mais espalhadas, digamos assim. A gente tem muito desconstrução dessa estrutura familiar e dessa ideia de família que tinha que ser, porque a família já veio lá de Deus. Então Deus, ele é o nosso pai. Então mesmo se não tivesse um pai bom, ou se tens mágoa com teu pai, enfim, gente, eu não sei a situação de cada um, mas eu sei que Deus, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso, ele quer se relacionar contigo, afinal ele criou você. Você foi um único espermatozoide de trilhões, de milhões, bilhões, não sei, não lembro quanto agora, mas fosse o único que chegasse no óvulo, fosse o que foi fecundado, Deus viu os teus ossos. A medicina não consegue explicar como se desenvolve os ossos dentro da barriga da mãe. Deus consegue, porque é Deus que faz isso, Deus que desenvolve a gente. Então, por favor, gente, vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos fazer dele nosso pai mesmo. E essa relação, ela tem que vir de nós. A iniciativa tem que ser nossa, porque Deus já tá ali. Deus já tá te esperando. Deus já tá ali. É só tu acessar. É só ajoelha e pede: Senhor, eu não tenho tanta intimidade contigo agora, mas eu quero ter, porque eu sou a tua filha. Não dependa de terceiros, não dependa só da igreja nos finais de semana, não dependa só de uma oração ou outra que você pede para as pessoas orar por ti e fica só esperando os resultados e não se mexe também. Gente, isso é muito sério. A oração tem poder gigante, gigante. Nesses dias eu compartilhei no Instagram sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, um vídeo que eu achei muito interessante, que era de um pastor lá da Ucrânia que recebeu vários dias de depoimentos sobre a guerra mesmo. Eu me embabaco toda porque é muita emoção. Bombas sumindo, os tiros de metralhadoras passando pelos soldados ucranianos e não matando. Tipo, só passou, sabe? E bombas que eram jogadas assim e sumiam no ar. Coisas loucas. Então Deus, ele tá ativo. Ele não tá ativo só no Antigo Testamento e no Novo Testamento com Jesus. Ele tá aqui com a gente agora, no nosso coração e a todo momento. O Espírito Santo tá com a gente. Jesus até diz: eu vou agora para que vocês recebam o Espírito Consolador. É o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo. Mas que a gente entenda que a gente tem que ter essa relação com Deus, de sentar e orar. Em qualquer lugar, gente, não tem nada pra fazer, vai orar. Tipo, tá fazendo alguma coisa, ora em pensamento. Fala com Deus em pensamento. Cria essa relação de pai e filho. Porque é isso que a gente é. A gente é pai, é filho, filha. E que a gente entenda também que Deus não tem netos. A gente não pode depender de uma terceirização ou de um pastor ou de uma pessoa que é crente, que você sabe que ora ou qualquer outra coisa. A gente tem que buscar nós mesmos. E eu queria deixar essa mensagem com vocês, que a gente tem uma semana abençoada. E depois vocês podem ler a história de Ezequias também. Ela tá no Antigo Testamento e eu vou deixar os versos certinhos onde ele faz essa oração para Deus.
Esse foi só um exemplo, mas tem vários outros na Bíblia e muito mais no nosso cotidiano, em que a gente pede alguma coisa e a gente recebe, ou que a gente pede, a gente não recebe, mas depois de um tempo a gente entende porque a gente não recebeu. Porque ele é pai. Ele fala tanto sim quanto não, mas ele sempre vai querer nosso bem. Beleza? Tchau. Até a próxima palavra.